Fala galera do Anigeek, espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos entrevistando o Arthur Silva, organizador do Made in Japan. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, eu queria agradecer o convite e estou aqui à disposição para falar um pouquinho sobre o evento, sobre a nossa história. Espero poder expor bastante o evento e conseguir convencer o pessoal a estar participando conosco aí em setembro, nessa comemoração de 18 anos. Arthur, como é que tá o coração para a 36ª edição do Made in Japan? Cara, é, essa edição de setembro é uma edição muito especial para mim, né? Porque a gente vai estar comemorando 18 anos de um evento que não tem apoio nenhum político, né? A gente não tem lei de incentivo e chegar a 18 anos sem incentivo, sem patrocínio, só na raça, com o apoio da venda dos ingressos, dos estandes, tem que ser comemorado, né? Porque é bem de quem trabalha com evento, quem trabalha com festa, sabe o quanto é difícil você fazer aí 36 edições ano após ano, sem apoio, sem incentivo. E a gente está muito feliz, porque a gente está trazendo os dubladores os primeiros dubladores que estiveram conosco aqui no Made de 2009, perdão, de 2008, e, e a gente está muito feliz, cara, com o retorno deles, para eles poderem estar participando desse momento importante para nós, do evento, e eu tenho certeza que vai ser bem divertido, vai ser bem gratificante. Acho que vai ser uma edição, uma edição, posso dizer assim, histórica, assim, bem marcante. Arthur, como que surgiu o nome Made in Japan? De quem foi a ideia de criar o evento? Foi sua? Teve mais alguém participando com você? Então, o evento ele foi criado por mim e pelo Bruno, né? A princípio ele ia chamar Dados e Tintas, né? Que fazia referência a quadrinhos pelas tintas e aos dados de RPG, né? Depois a gente sentou, conversou, a gente decidiu que ia chamar Anime Post, porque ia ter uma ligação com a cidade e com o tema do evento. E quando a gente apresentou o projeto para algumas pessoas, teve um rapaz que disse que o nome Anime Postos pertencia a ele, e aí a gente ficou sem nome. Aí a gente estava voltando para casa, a gente sentou perto da onde que era onde hoje acontece o evento, perto da escola padrão. E aí eu e o Bruno, a gente conversando ali, escutando música na época, tocou a música Made in Japan do Patofu, né? E aí a gente falou, pô, Made in Japan é um negócio legal, acho que vai ficar bacana como nome do evento, e aí a gente batizou de evento Made in Japan desde então. Ô, Arthur, você está nesse meio de organizador de eventos, você também curte muito anime. Você estava me contando nos bastidores que você veio da época da TV Manchete. Sim, Conta um pouquinho sobre a sua história, o que você gosta de assistir, de ler. bem, eu eu posso dizer que eu sou nerd raiz, assim, né? Desde os meus 3 anos de idade, eu lembro quando meu pai ganhou o primeiro videocassete, ele ganhou numa rifa, né, que na época era bem comum rifa, né? A gente ganhou um videocassete numa rifa e a primeira fita que eu aluguei foi Homem-Aranha e seus Fantásticos Amigos. Não sei se é da sua época, não sei a sua idade, mas era um desenho, uma Quase animação que chega- tinha. Hã? Tô quase chegando nos 40. Então, eu completo 40 esse ano. Então, Eu completo. é, era uma animação do Homem-Aranha com o Homem-Gelo e a Flama, né? Era um desenho que na época ele foi criado para meio que bater de frente com os super amigos da DC. E desde então, cara, tipo, o Homem-Aranha é minha paixão, sou viciado em Homem-Aranha. E aí, assim, eu fui assistindo, né? Kamen Rider, Jaspion, Changeman, o Batman do Adam West, que era reprise na época. Mas aí em 94, cara, veio Cavaleiro do Zodíaco e aí foi, assim, paixão o primeiro episódio, assim, sabe? Aham. A gente vinha de uma leva assim, a gente assistia animações
que, pô, o Tom amassava o Jerry, matava o Jerry, ele saía todo amassado e 5 segundos depois estava inteiro, né? Cavaleiro do Zodíaco não, cara. Cavaleiro do Zodíaco foi uma animação que, pô, cortava a orelha no episódio seguinte, o cara tava com a orelha cortada. Não tinha. Não era um negócio imaginação, assim. Então, É, pra tudo quanto é lado. era meio que realista, assim, né? O cara ficava cego, ele ficava a série inteira, o resto da série inteiro cego, sabe? Sangrava. Até então você não tinha animação que sangrava na TV aberta, sabe? Você não via sangue em Tom e Jerry, você não via sangue nos Simpsons, você não via sangue nos Flintstones, sabe? Então aquilo ali foi muito. E era uma violência com explicação, sabe? Pô, Sim. o cara furou o olho porque ele precisava salvar o amigo dele e a forma de salvar o amigo dele era ficando cego, então eu vou ficar cego. Então, era aquela animação com aquelas lições por trás de cada episódio era uma novidade e aquilo ali foi marcante para a época, tanto que foi a febre que foi no Brasil inteiro, né? E aí, a partir dali, então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre animação japonesa, comecei a acompanhar um pouco mais, uh, e fui aprofundando, né? Não só através da revista Herói, das outras revistas que tinham na época, mas tinha vários livros falando, explicando um pouco mais sobre a cultura que eu acabei estudando, e começaram a surgir os eventos em São Paulo, né? Tinha a Abrademe, que fazia encontros em São Paulo, e que eram os encontros nessa época, 97, 98? Eram fãs de cultura, da cultura japonesa, fãs das animações, que se encontravam para trocar fita VHS. Tipo, eu tinha gravado os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco, o cara tinha gravado os episódios de Shurato, a gente trocava os VHS para assistir. Ou tinha pais que moravam no Japão e gravavam coisas no Japão e mandavam para o filho. Chegava aqui, a gente trocava esses vídeos. Então eu acompanhei o início dos eventos de anime no Brasil, sabe? O primórdio mesmo. E aí em 2000 posso dizer assim, 2003, 2004, começamos a conversar sobre por que tem em São Paulo e não tem em Poços de Caldas, sabe? E aí a gente foi conversando, não foi uma coisa que assim, vamos fazer amanhã que vai dar certo, não, a gente foi estudando tal, até que em 2007, por um motivo pessoal meu, o Bruno falou assim, não, cara, vamos fazer porque isso vai te tirar da depressão. E aí foi que a gente foi atrás de fazer e realmente estamos aí há 18 anos, mas tudo começou com uma paixão mesmo pelas animações antigas mesmo. Você lembra como que foi a primeira edição? Teve algum momento ao longo desses 18 anos assim que ficou mais marcado na sua mente? A primeira edição ela foi bem simples. A gente fez ela no estúdio, era uma danceteria que tinha aqui na cidade. Teve exibição de anime, teve torneio de card game e tal. Não teve dubladores, não teve stands, até porque a gente precisava saber se teria público para fazer o evento. No ano seguinte, eu bati o pé que eu queria trazer os dubladores de Cavaleiros do Zodíaco, a gente correu atrás das parcerias, dos contatos para conseguir falar com os dubladores. Eu acredito que a segunda edição foi marcante por conta de ser a primeira com dubladores, né? Eu lembro que eu cheguei no hotel para ver se tá tudo certo com os dubladores, assim, e eu tava olhando tava de frente pro caixa conversando, eu senti a mão no ombro, assim, tá tudo certo, meu filho. Quando eu olhei para trás, era o Gilberto Baroli, falando com a voz de, sabe? Pô, mano, eu nunca vou esquecer esse dia, sabe? A primeira vez que eu conversei com o Elcio Sodré também, o Shiryu de Dragão, foi bem marcante, assim, porque o Shiryu sempre foi meu personagem favorito, e escutar a voz dele ao vivo, assim, do teu lado, assim, é bem marcante. E mais marcante que tudo isso foi o ano passado, assim, porque eu tive um burnout, tive uma crise depressiva muito alta, e acabei indo para a UTI, tive meus rins parados, cara, tava todo mundo já desacreditado que eu iria sair dessa, né? Não foi uma situação muito fácil,
E sair do hospital, passar por tudo que eu passei e conseguir trazer o Guilherme Briggs no ano passado, quando ninguém acreditava que iria vir, que fizeram de tudo para ele não estar presente, cara, foi, assim, de longe o evento mais marcante. Não foi o melhor evento, sabe? Eu sei disso, eu sei que não foi o melhor evento, mas foi o evento mais marcante porque, apesar de tudo, o evento aconteceu, sabe? Tipo, posso afirmar que eu tive na porta da morte, porque até o médico falou assim, cara, ninguém sabe como é que você saiu dessa. Você renasceu Geralmente, igual a Fênix. é, quem tem problema de rins na família sabe que, cara, o rins parou, velho, é hemodiálise praticamente pro resto da vida, dificilmente ele volta, e dificilmente a pessoa fica viva, né? E, cara, eu tive os dois rins parados e eles voltaram, e assim, eu ainda consegui fazer o evento, então foi bem marcante para mim, sim, o ano passado, e provou para mim que, apesar de tudo, ainda é possível fazer o evento e ainda tem um público que gosta muito do evento. E hoje, como é que tá a sua saúde? Tá perfeita? Cara, eu tenho uma pequena, não é nem pequena assim, mas por conta da medicação do rins, eu tive uma sequela na visão. Então, eu até alguns dias atrás eu ainda estava só com óculos escuros, agora eu já estou começando a tirar para poder readaptar com a luz. Mas, por exemplo, essa visão minha eu não enxergo quase nada e essa aqui tá embaçado, assim, sabe? Eu tomei, eu até brinquei esses dias que eu passei a vida inteira mirando no Homem-Aranha e acertei no Demolidor, sabe? Então, eu tive sequelas, mas enfim, aprendi a lidar com elas, é reversível, né? Graças a Deus é possível de reversão, mas não é uma coisa fácil, assim, tipo, amanhã eu vou voltar a enxergar, mas eu tô aprendendo a lidar com elas e é isso, né? Tipo, agora todo anime para mim é áudio, né? Eu só escuto os áudios, então por isso que eu falo pro pessoal, cara, que o quanto é importante a dublagem, sabe? Eu sei que tem muita gente que torce a língua para dublagem, mas, cara, se não fosse. Eu não sei falar japonês. Acho que de tudo que envolve a cultura japonesa, eu acho que a única coisa que eu ainda não aprendi foi japonês. Então, cara, eu enxergava bem, bem não, usava óculos e tal, mas, pô, até um ano atrás, eu enxergava bem e mesmo assim assistia anime dublado. E hoje que tô com dificuldade de visão, cara, se não tivesse anime dublado, eu não assistiria, sabe? Então, é um serviço em que eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais a dublagem, porque eu imagino as pessoas que não enxergam o quanto a dublagem faz diferença na vida delas, sabe? Eu percebi, e hoje, passando por o que eu tô passando, eu entendo o valor da dublagem, ainda mais. Eu já entendia ao longo desses anos, mas hoje eu valorizo muito mais, porque sem a dublagem, eu acho que hoje eu não teria acesso ao anime do jeito que eu tive a vida toda, praticamente. Não, falei que o dublador, ele consegue transmitir a nossa cultura, né? Colocar parte da nossa cultura no anime. Porque tem muitos termos no japonês que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficariam muito estranhos, né? Para o É, nosso português. geralmente eu falo muito sobre os animes de comédia, por exemplo, sabe? A gente pega, vamos pegar, por exemplo, Yu Yu Hakusho. Se não fossem as piadas localizadas, né, as piadas brasileiras, colocadas em Yu Yu Hakusho, será que ele teria feito o mesmo sucesso que ele tem hoje no Brasil? Eu tenho certeza que não. Sabe, as piadas japonesas. Tem um anime que é muito bom, chama Slandunk. Não sei se você conhece, é um anime de basquete, sabe? Tipo assim, a história é muito boa mesmo. Só que quando fizeram a tradução do mangá, eles tentaram manter as piadas japonesas e para nós não faz sentido, sabe? Eu acho que se tivesse ali umas piadas, uma localização, sabe? Trazer o anime ficaria ainda melhor. Ele não tem dublado ainda, é só legendado, mas quem colocou a legenda tentou manter as legendas japonesas. Eu acho que é muito diferente, sabe?
Então, essa localização é muito importante mesmo. Eu entendo quem quer manter a obra original, quem quer manter 100% fiel às piadas tal, mas a gente tem que entender que não é todo mundo que entende a cultura japonesa, que vai entender, isso é engraçado porque lá no Japão é assim. Cara, não é todo mundo. Não, a gente tem que entender que no nosso país pode-se dizer assim que a cultura local já é difícil de você ter acesso. Imagina você ter acesso à cultura japonesa para poder entender um negócio que você está lendo naquele momento, ou que você está assistindo naquele momento. Fala que o Então, japonês é muito difícil de aprender. exato. Então, essa localização, né, essa transição das piadas japonesas para a piada brasileira, eu acredito que é muito importante, porque aumenta o acesso. A gente tem que entender que quanto mais pessoas tiverem acesso, quanto mais pessoas gostarem do produto, mais eles vão trazer lá de fora para cá. Sim. Entende? Então, quando você, não, eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de anime dublado, tem que ser legendado. Poxa, quem não sabe ler? Ou que nem no meu caso, eu fiquei na visão praticamente de um dia para noite, para noite. Então, eu não posso ter acesso mais ao anime, porque só tem que ser legendado, Não, fala sabe? que, convenhamos, a maior parte do público acompanha anime dublado. Exato, sabe? É, é, a gente, cara, é que nem eu falei, eu sou de uma época, eu sou de uma época que acesso era muito difícil. Sabe? Por exemplo, Caça-Fantasma saiu em 85, chegou no Brasil em 87, 88. Levou 3 anos para chegar no Brasil. Ah, eu lembro que todo mundo, não precisa nem ser muito antigo, todo mundo em pânico. Tava estreando o 1 aqui no Brasil, já tava saindo o 2 nos Estados Unidos. E foi tão ridículo o lançamento, eu lembro disso, ridículo, porque, tipo assim, no mesmo dia, aqui na Ultravisão, na época, saiu o 1 e o 2 no cinema. E, pô, nossa, mas como assim? Já tá saindo o 1 e o 2? Cara, é porque o 1 já saiu há trocentos anos atrás. Então, hoje a gente tem uma velocidade muito grande de acesso. Sabe? Por exemplo, o anime sai meio-dia e 5 já tá no Crunchyroll. Sim. E às vezes Sabe? acontece transmissão simultânea com o Japão. E ainda tem gente que reclama. Sabe? Ontem teve a exibição teste do Thunderbolts. Perdão, foi marcado para antes de ontem a exibição teste de Thunderbolts para os jornalistas. Só que chegou na hora, acho que deu problema no download, não sei o que aconteceu, tiveram que remarcar para ontem. Cara, o pessoal xingando porque atrasou um dia a exibição, sabe? Um dia. A gente esperava anos para ver um negócio que tinha saído há anos atrás. Então, hoje é tudo muito imediatista, sabe? Tipo, tem que ser na hora, se não for na hora, não presta. Então, eu até vi ontem um comediante falando assim que a nossa geração tem uma coisa que a atual não tem, que se chama paciência, sabe? A gente ficou tão acostumado a esperar que hoje a gente vê esse desespero do pessoal em ter as coisas e a gente tão calmo, não, daqui a pouco a gente pega, deixa pra lá, sabe? E ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim, sabe? Porque as pessoas meio que ficaram mimadas, né? Tipo, é agora ou não quero, sabe? Tem E, de imediato, não tem paciência. é, exato. Então, eu vejo assim que a nossa geração, acho que foi um pouco mais, acho que se divertiu um pouco mais do que a que tem hoje, assim, sabe? Porque esse período que a gente esperava, a gente teorizava, nossa, eu acho que vai ser assim, 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 não, vai ser assim, assim, assim. Hoje não, tipo, saiu, assistiu, vamos esperar o próximo. Sabe? Não tem aquela conversa, aquele bate-papo na hora do recreio, sabe? É bem diferente hoje. É, a gente estava falando de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui no Aham. Brasil chegou em 94. Lá no Japão Sim. foi em 86. O primeiro capítulo do mangá foi em novembro de 85, a animação foi em 86. É. Não, Sabe? e Chegou em o mangá 94 só no chegou aqui Brasil. em 2000. Oi, perdão, não ouvi. O mangá só foi chegar aqui no Brasil em 2000. 2002. Não, Foi em não, 2002. 2000. 2002. O Verdade, mangá, o mangá dos Cavaleiros do Dia chegou no Brasil em 2002. é 2002 pela JBC. Isso.
Não, pela Conrad. A primeira foi pela Conrad. É a Conrad, é isso, verdade. JBC adquiriu Então, depois os direitos. a JBC comprou depois, exato. A JBC já era com as capas azuis, a primeira edição. Aí, cara, olha o tempo que a gente teve que esperar, né? Exato. Então, Também, mangá. e a gente não tinha internet, né? É, não tinha internet. Tipo, por exemplo, lançou em 86 no Japão, a gente não podia fazer download, a gente não podia assistir online, não tinha nada disso. Né? Hoje não, hoje tipo assim, vai sair o mangá tal dia. Você vai lá tal dia, você já consegue assistir, né? Então a nossa geração é bem diferente, assim. Eu acho que existe um pouco de conflito, sim, nas gerações, né? Na nossa paciência com o imediatismo das atuais. Hein, você disse que na segunda edição você conseguiu trazer os 5 dubladores, cara, dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi os cinco de bronze e a Saori. Então 6 dubladores, né? Foram 6 dubladores. Cara, foi um Isso já feito na segunda incrível naquela edição. época. Oi, Imagina a perdão. emoção. Foi um feito incrível naquela época. Imagina a emoção que você deve ter sentido e a emoção que o público sentiu também de encontrar com eles. Cara, assim, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, como eu disse, desde 94, né? E consegui trazer eles no primeiro evento com dubladores, cara, sabe? E sim, e foi marcante porque foi o primeiro evento com dubladores do sul de Minas inteiro. Então a gente teve uma repercussão grande no sul de Minas, sabe, na época. E eu, como fã, cara, mano, sem palavras para explicar, sabe? Eu acho que no sul de Minas, o único evento que o Hermes Baroli, o Ceia de Pegasus, teve foi o nosso, sabe? Então, é, é, Aí é você inexplicável, cara. É inexplicável o que eu senti naquele dia, porque era uma coisa que ninguém acreditava. A gente foi atrás de uma empresa aqui, uma organizadora de evento aqui da cidade, nós fizemos uma reunião com ela e tal, e o marido dela olhou na minha cara e falou assim, cara, teu evento não chega na segunda edição. Vocês vão fazer agora com dubladores e tal, a terceira vocês não vão fazer, vocês não vão dar conta, sabe? Mas por que E falaram isso? porque ele disse que não tinha público, não era um evento que iria crescer na cidade. Aí você conseguiu provar para eles o contrário, porque o evento cresceu, né? Tanto É, que então, tem a gente sempre acha que o próximo é o que ele falou, né? Porque a gente está aqui há 18 anos, sabe? E, e além da gente estar aqui há 18 anos, a gente acompanhou o surgimento de vários eventos que surgiram depois. Então, a gente abriu a porteira, né? A gente abriu a porteira para os eventos virem para a região. Então, é um pouco satisfatório, assim, sabe? Você saber que de certa forma, você fez parte daquilo que você gostava, né? Que se hoje tem bastante eventos no sul de Minas, o primeiro foi o seu, sabe? Você deu o primeiro passo. Então, é o que eu digo, assim, podem falar mal de mim, podem me odiar, podem fazer o que for, mas esse primeiro passo, ninguém vai pagar, sabe? Ninguém vai. Não tem como voltar no tempo e falar assim, eu vou fazer antes com o Arthur. Posso fazer melhor que ele agora, mas para mim fazer melhor que ele agora, eu precisei ver ele fazendo, sabe? sim. E tipo, não é me achando, eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu tenho muitas falhas, tenho muito defeito e tal, mas completar 18 anos por tudo que a gente já passou, cara, é fantástico, assim, sabe? Tem que comemorar e tem que ter orgulho mesmo da história, sabe? E é o que eu digo, assim, tem muita gente que fala mal. Muita gente que fala mal, assim, muita assim que eu digo assim, umas 50 pessoas que devem falar mal do evento, sabe? Cara, se essas 50 pessoas perdessem o tempo que elas gastam falando mal do evento, trabalhando em fazer um evento, eu acho que elas teriam um evento muito melhor que o meu até, sabe? Porque eu tenho hoje eu tenho uma equipe de 7 pessoas me ajudando, de sete a 12 pessoas me ajudando, e, cara,
todo o investimento do evento, todo o gasto do evento, tudo, se faltar R$ 5.000, aí eu coloco do meu bolso, tenho que me virar e colocar do meu bolso, se der errado, sabe? E aí você tem um grupo de 50 pessoas falando mal do evento, se cada uma colocar R$ 1.000, cada uma colocar R$ 1.000 do bolso, falar, vamos fazer um evento melhor que o do Arthur, cara, elas já começam com 50 mil de investimento. Então, é o que eu digo, assim, falam mal, mas sempre estão no evento, falam mal, mas não perde uma notícia do evento. E é tão ruim porque afasta o público que poderia fazer aquilo ali ficar ainda maior, ficar ainda melhor, né? Mas você trabalha com internet, você sabe como é que é. Falar mal dá mais clique do que falar bem, Exatamente. sabe? A Quando repercussão, você, quando alguém fala mal, a repercussão é muito maior do que quando alguém fala bem. sabe? Se você colocar na matéria assim, ó, Arthur fala que não vai fazer mais o Made in Japan, mano, aquilo ali vai bombar. Só que se você colocar na matéria, o Arthur falou que não vai fazer mais o Made in Japan do jeito que ele faz, que vai procurar melhorar, ninguém lê. Só lê que o Arthur não vai fazer mais o Made in Japan. E todas as mensagens embaixo dos comentários vai ser só sobre o título. Até que enfim, nossa, graças a Deus vai parar, etc e tal. Então, falar mal chama muita atenção. E isso é ruim pro evento, é ruim pro público. Mas isso não vai acontecer. Vai ter a 37ª, 38ª, 39ª, 40ª. E, ô, A minha, gente, assim, esse ano a gente pegou, a gente decidiu botar um pouco o pé no freio, assim, sabe? aham. O ano passado a gente tentou fazer, a gente ia tentar fazer o que eu sempre falei para fazer, tentar fazer um encontro por mês, mas, cara, teve pessoas que deixou o ego falar mais alto do que o evento e estragou todos os planos, que foi o que me levou a ter o burnout. E então a gente reduziu de 12 encontros, a gente falou assim, vamos manter só os 2 eventos. Aí esse ano a gente chegou com a conclusão de que a gente marca o evento em abril, em dezembro. A gente fala assim, ó, em abril vai ter o evento tal dia, tal dia. Só que aí vem o evento de Campinas e marca no mesmo dia do nosso. E, cara, a gente não é burro. A gente sabe que o evento de Campinas tem muito mais público que o nosso. A premiação do concurso de cosplay é muito maior do que o nosso. As caravanas todas vão para lá. Os estandes que vendem produtos vão querer ir para Campinas. Então não tem como eu bater de frente com Campinas e falar assim, não, eu vou fazer porque eu sou bom e vai dar certo. Não, eu tenho que ser humilde e falar, cara, não dá para bater de frente com Campinas. E aí o que acontece? A gente decidiu não fazer mais evento em abril. A partir desse ano a gente vai fazer só um evento por ano, né? Até porque eu ainda preciso recuperar da saúde. Mas é uma das coisas que, assim, já aconteceu outras vezes, só que tem pessoas que entendem, e como eu disse, tem pessoas que não entendem e fazem muito barulho, sabe? Então, o ano passado, uma das coisas que me levou a ter o burnout foi porque 2 pessoas foram na internet, na televisão falar que o evento tinha sido cancelado, tal. Mas, enfim, a gente decidiu colocar o pé no freio, mas a gente não vai parar, sabe? Tipo, o evento de setembro não vai acabar. Isso, pode ter 10 pessoas no evento, a gente vai continuar fazendo, porque a gente sabe que quem vai se diverte. E a gente sabe que tem muita gente que conta os dias para chegar para ir para o evento. Eu sei que tem muita gente que não tem condição de ir para evento em Campinas, não tem condição de ir para evento em São Paulo, e que o Made é o mais próximo que eles vão do Anime Friends ou do uma CCXP. Então, que nem eu digo, eu faço o evento para essas pessoas que não têm condições de ir para eventos de outras cidades e que, para elas, o Made é a CCXP, o Made é o Anime Friends. Sabe, mano, tem uma menina que ela mora no bairro que eu moro, o meu bairro fica a 7 quilômetros do centro. Cara, quando a gente fazia o evento no centro, ela ia a pé do meu bairro até o evento para poder pegar o dinheiro do ônibus e pagar o ingresso. Tanto que eu parei de cobrar o ingresso dela. Falei assim, não, eu não cobro, enquanto o evento for meu, você não paga ingresso no meu evento. Então, é essas pessoas que realmente me marcam. As outras que falam mal, que tentam queimar o evento, dói, cara. Dói, porque elas não sabem o quanto é difícil fazer o evento. Só que ao mesmo tempo tem essas pessoas que, cara, levantam a gente.
sabe? Que tiram a gente da cama e falam, cara, tem que fazer dar certo, porque ela merece que o evento dê certo. Então é isso, tipo, eu espero completar as 40 edições, eu espero completar 20 anos de evento, e, e essa é a minha paixão, cara, sabe? Tipo, quem me conhece sabe o quanto eu amo o evento, o quanto eu respiro o evento. Então, é, é, eu espero completar aí 20, 30, 40, 50 anos do evento. Nem sei se eu vou estar vivo, mas eu espero que tenham pessoas que continuem o evento depois que eu morrer. Eu espero deixar esse legado para minha filha, para as pessoas que gostam do evento. Não, vai estar vivo sim. Vão todo mundo chegar aos 100 anos. Deus te ouça, cara. Eu espero que eles inventem logo os órgãos de plástico aí para poder durar mais tempo. Ô, Arthur, então, a edição desse ano está marcada para os dias 13 e 14 de setembro, né? Na Escola Padrão Isso, do Parque das Nações. exato, isso. Acontece no sábado e no domingo, das 10 às 19 horas aproximadamente. A gente já está com 12 estandes fechados, 8 salas temáticas, concurso de cosplay, vai ter um palco cosplay, um palco K-pop e o palco das atrações, das outras atrações. Então, quem gosta de K-pop vai ter atração o dia inteiro, quem gosta de cosplay vai ter atração o dia inteiro, e quem gosta das outras atrações, dubladores, anime quiz, música, vai ter atração também o dia inteiro, além das salas temáticas, além do Artist Alley, né? Esse ano o Artist Alley nosso já está chegando a 20 desenhistas expondo. Eu espero que a gente consiga chegar aí até setembro, pelo menos até 50 desenhistas. Você pode falar para a gente sobre os convidados, os dubladores convidados? Então, essa é uma edição especial, né? A gente está comemorando aí 18 anos e também comemorando ter passado tudo que eu passei o ano passado. Então, a ideia nossa era trazer os dubladores que estiveram presentes na primeira edição que teve dubladores. Então, a gente está trazendo esse ano 3 dubladores de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Elcio Sodré, que faz a voz do Shiryu de Dragão, mas ele também faz o Kakashi de Naruto, faz o Kamen Rider e Kamen Rider Black da série Kamen Rider. O Gilberto Baroli, que faz o Saga de Gêmeos, né? Para quem gosta de Tokusatsu, ele é o comandante Ibuki do Changeman e fez o Dokusai do Jiraiya. E a Letícia Quinto, que faz a Saori, né, a Athena. Ela também faz a Sandy do Bob Esponja. Ela faz a... Nossa, deu branco agora. A Phoebe do Friends. E faz mais uma... A Kagome de Inuyasha, entre outros personagens também. Esses 3, eles já estiveram no evento. Eles estão vindo porque para comemorar mesmo os 18 anos com dubladores que já estiveram presentes no evento. E a gente está trazendo mais 3 dubladores inéditos que nunca vieram. O primeiro dublador inédito que nunca veio é o Mauro Ramos. Ele faz a voz do Shrek, faz a voz do Pumba, faz a voz do Asgard de Touro, do Los Chicambas, Cavaleiros do Zodíaco Los Chicambas. E a gente está trazendo o Márcio Seixas, que faz o Gomes Adams, da família Adams, faz o Batman, acho que é o Batman mais conhecido, né, dos anos 90 e da Liga da Justiça, que passava na SBT. E ele faz o Frank do Corra que a Polícia Vem Aí também. Enfim, ele também é famoso por falar, né, versão brasileira Herbert Richards, então é um dublador clássico. É um dublador clássico e é um dublador que acho que poucas vezes foi em evento. Então a gente queria trazer alguma coisa que fosse um pouco diferencial de outros eventos. E tem um sexto dublador que a gente ainda não anunciou, que a gente está esperando uma confirmação, mas eu tenho certeza que na hora que a gente anunciar vai ser bacana também. Tenho certeza que vai repercutir bastante. Além dos dubladores, a gente tem o Will Kawamura, que canta as músicas de Cavaleiros do Zodíaco, né? A gente vai ter um convidado do stand-up também, que a gente vai divulgar em breve. E é isso. A gente vai ter salas temáticas, né? Sala do Sailor Moon, sala do Super Mario, Harry Potter, Star Wars, Made Café, Sailor Moon e o Artist Alley, né? A gente tem desenhistas de Poços, de São Paulo, Campinas. O que mais? Deixa eu ver se eu falei tudo. O palco de K-pop. A gente vai começar a divulgar os concursos em breve. É um pessoal de São Paulo que está tomando conta do nosso espaço K-pop. E os concursos de cosplay, né? Apresentação, desfile, kids, cospobre. Que em breve a gente também vai estar divulgando as premiações.
E como curiosidade, cara, já vai ser a quinta vez que eu vou encontrar o Elcio Sodré, viu? O Elcio Sodré já Quinta tá vez. cansado de Cara, me ver. o Elcio já veio no meio de 4 vezes e eu já vi ele 2 vezes em São Paulo. 3 vezes em São Paulo. E sempre parece que é a primeira vez. Sim, sempre É, parece uma coisa nova, uma história nova. mas, não, eu digo assim, a emoção, cara. Tipo, é... cara, é difícil falar. Porque o Elcio, o Elcio, em alguns momentos da minha vida que foi bem complicado, ele mandava mensagem perguntando como é que eu tava, se estava precisando de alguma coisa. Então, é alguém que eu tenho muita consideração, um carinho muito grande por ele. E, e ele tinha que estar nesses 18 anos do evento, sabe? E espero que dê tudo certo, que a gente possa comemorar esses 18 anos com ele aqui. E como é que faz para as pessoas adquirirem os ingressos? A gente está com o link de venda dos ingressos no Instagram, Circuito Made Japan. Na bio tem lá os links. Aí tem o link do nosso grupo do WhatsApp, tem o link para compra dos ingressos. A gente vai estar disponibilizando agora também o link dos concursos para fazer as inscrições, concurso de cosplay do K-pop. E a gente começou a montar grupos de caravana. Então, por exemplo, a gente já disponibilizou o link para o grupo da caravana de São João da Boa Vista. A gente vai criar as caravanas de Lavras, de Pouso Alegre, de Alfenas. E a gente vendo que tem um grupo bacana, tipo 15 pessoas para fechar uma van, a gente vai fechar a van para trazer essas pessoas para o evento. Né, vai cobrar os transportes já incluso com os ingressos. Certo. Ô, Arthur, eu quero agradecer pela entrevista que você concedeu hoje para a gente. Muito Eu obrigado. agradeço. E passa uma mensagem final para a galera que vai curtir o evento. Bem, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o evento. Como eu disse, são raras as oportunidades que me deixam falar, né? E eu queria muito que as pessoas viessem participar do evento, viessem conhecer o evento. Ah, eu costumo dizer que para as pessoas não escutarem o que falam, para virem tirar suas próprias conclusões, porque até quem fala mal vem se divertir no evento. Então, acho que é uma oportunidade de você conhecer os seus dubladores favoritos de bem perto. É um diferencial que tem do Made para outros eventos, é que geralmente quando você vai tirar foto com o dublador ou que você vai ter contato com o dublador, você tem que pagar um valor mais alto. A gente cobra um pouquinho mais alto, só que você ganha o ingresso, você ganha o boné, ganha a caneca, ganha os brindes. Então acaba saindo, compensando muito mais você comprar os ingressos com brindes do que o ingresso simples, porque é uma forma de incentivar vocês a estarem participando no evento, e vocês ajudam bastante a gente quando vocês adquirem os ingressos com os brindes. E assim, são 2 dias bem divertidos, sabe? Ah, que nem eu disse no começo, eu sou nerd de raiz, então, pô, quando eu tinha 5, 6 anos, era difícil você achar camiseta de super-herói nas lojas, era difícil você achar action figures nas lojas. Assim, tinha um pouquinho mais de facilidade, eram fitas para alocar, né, nas locadoras. Tem gente que nem sabe o que é locadora, mas a gente tinha o material para conseguir, mas camiseta, boneco, boné, mochila, caderno, essas coisas era muito difícil de conseguir com as temáticas de anime, de quadrinhos, do jeito que a gente gosta. Hoje, ter isso no evento facilita muito, né? E não só no evento, né? Hoje em dia a cultura pop cresceu tanto que a gente vê grandes lojas, Marisa, Pernambucanas, enfim, diversas lojas vendendo esses produtos, né? Hoje, cinema, se você pegar aí os 15 filmes com a maior audiência, 10, 11 são de quadrinhos. Então é uma cultura que cresceu muito e que eu tenho certeza que se você for nesses 2 dias de evento, você vai se divertir e vai conhecer muita gente que gostam da mesma coisa que vocês, né? Hoje em dia, ser nerd é meio que tá na moda, assim, sabe? As pessoas hoje têm orgulho de ser nerd e isso é muito legal, né? Pra gente que é mais velho, que sofremos bullying, que nerd era ruim, hoje ver o inverso disso é divertido. Então, o evento é uma oportunidade de você celebrar esse seu lado nerd, você
se divertir com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, eu convido vocês a estarem nesses 2 dias no evento, se divertindo, pegando o autógrafo, tirando foto, vendo as pessoas vestidas com seus personagens favoritos e guardarem lembranças disso mais para frente, sabe? Eu acho que vocês vão gostar muito do evento. E para as empresas, né, fica aí a dica, né? O público geek gosta de comprar, viu? Gasta bastante nos eventos. Assim, eu tive agora recentemente com um vereador, até comentei com ele. As pessoas se iludem achando que desenho animado é coisa de criança, sabe? O público, isso a gente fez pesquisa, tá? Não é uma coisa que eu tô falando da boca para fora, não. A gente fez uma pesquisa, a gente tem o nosso questionário, que a gente sempre faz uma vez por ano, um questionário para poder identificar o público. A média de idade do nosso público é de 22 a 39 anos. Então é um público que vota, é um público que trabalha e gasta, sabe? Então, esse negócio, eu não incentivo porque é um evento infantil, quem gosta é adolescente. Não, não é, sabe? Uma coisa que é legal, que nem eu acabei de falar, quando eu tinha 3, 4, 5 anos de idade, além de ser difícil de achar, a gente só ganhava boneco no dia do aniversário ou no Natal, né? Então, E assim, mesmo o pai e a mãe. quando a gente atinge uma certa idade, começava a dar meia, né? Short, coisa. Exato. E aí o que acontece? Quando a gente era criança, a gente ganhava presente no Natal ou no nosso aniversário. Era uma época diferente, pai e mãe não tinha condição de comprar, porque a maioria das coisas que chegavam eram importados. Eu vou falar aqui Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, quando saiu, o boneco custava de R$ 54 a R$ 60. Aí você fala assim, mas R$ 60 hoje em dia não é nada. Só que era numa época que o salário mínimo era R$ 85. Ou seja, mais da metade do seu salário custava um boneco. E aí, então, essas crianças que cresceram com vontade de ter boneco, com vontade de ter camiseta, com vontade de ter as coisas dos seus personagens e não tinham, hoje são os adultos que vão para a CCXP e pagam 10 mil num boneco sorrindo, sabe? Parcela lá em 10 vezes no cartão, mas compra um boneco de R$ 10 mil sorrindo. São um Sim. pessoal que vai nas lojas de roupa e pagam R$ 70 numa camiseta porque tem a foto do Batman na camiseta e paga sorrindo. Então, é um público que gasta. O ano passado, a cultura nerd, a cultura geek movimentou 50,2 bilhões de reais no Brasil. Estou falando de bilhões. Então, é um público que gasta, é um público que é fiel. Que se você incentivar, se você soltar sua marca ligada a esse público, eles vão consumir, sabe? Bebida, um energético. Se lançar um energético edição especial com a logo do evento, com o mascote do evento, 3, 4 latinhas diferentes, pode ter certeza que vai ter um público que vai querer colecionar essas latinhas, que vão guardar essas latinhas. Então, desmistifiquem essa ideia de que o evento é uma coisa de criança, porque não é. E se tiver alguma dúvida, dê uma pesquisadinha no Google sobre movimento financeiro geek, para vocês verem o quanto essa cultura movimenta, o quanto essa cultura investe quando gosta de um produto. Então, eu acho que as empresas deveriam dar uma olhadinha um pouco melhor. Tenho certeza que vocês iam gostar de ter sua marca ligada a essa cultura. E é só as empresas do interior darem uma olhada no que acontece em São Paulo, né? Lá as grandes empresas investem muito no Anime Friends e na Comic Con. Fora a BGS também, que está crescendo bastante nos últimos anos. Se você pegar o Anime Friends como exemplo, cara, o Anime Friends e a CCXP, os hotéis decoram a fachada, os elevadores, os quartos com personagens de quadrinhos para receber o povo que vai para esses eventos. Lógico, é um público muito maior, não dá para comparar o Made Japan de Poços com o CCXP de São Paulo. Mas as empresas enxergam ali o público e sabem que gastam. Então, quanto mais investimento as empresas do interior tiverem nos eventos pequenos, a possibilidade de se tornarem grandes eventos é muito maior. A visibilidade se torna maior. Sabe? Eu digo que aqui em Poços a gente tem 200 mil habitantes. Eu não estou falando nem de quem vem de São João da Boa Vista, quem vem de Caldas, Andrade, vou falar só do público de Poços. Se a gente tivesse parceria
e atingisse 1% da população de Poços, a gente teria hoje 2.000 pessoas no evento. Sabe? Então, assim, isso eu estou falando de Poços. Agora, imagine se a gente divulgar na região, quantas pessoas teriam no evento? Então, a possibilidade do evento crescer parte do princípio das empresas ajudarem os eventos a serem vistos, sabe? Uma coisa que me machucou um tempo atrás, tipo, não é que machucou, mas ficou marcado na minha cabeça, foi que a gente foi num evento na praça, desses eventos de Poços Beer que tá tendo na cidade. Cara, o apresentador falou assim: essa é a segunda edição do evento e já é um evento histórico da cidade, já é tradicional na nossa região. Meu amigo do lado bateu a mão no meu ombro e falou assim: caramba, Arthur, você está aqui na época era 15 anos, você está aqui há 15 anos e 30 e tantos eventos realizados e o povo nem liga para você. Falei, para você ver como é a balança da coisa, né? Então, e olha, a gente tem aí 18 anos de história, 36 eventos realizados, tivemos 2 brigas no evento, uma porque uma pessoa invadiu o camarim e eu botei ela para fora, e ela achou ruim, e a outra foi que um cara visitante, não era do evento, ele tava passando pela porta da Urca, entrou, foi fumar dentro do banheiro da Urca. Aí a gente botou ele para fora. 2 casos em 36 edições, 35 edições. Então você vê que é um evento família, um evento que dá para frequentar com qualquer idade, né? E falta só o incentivo, falta só o apoio, tanto do poder público quanto do comércio local. Mas eu tenho certeza que uma hora vai chegar, enquanto isso a gente vai se esforçando para manter vivo até o dia que chegar essas parcerias. Sim, e no que depender da gente como mídia, como forma de divulgar o evento, você pode contar com a gente. Nós vamos estar presentes no Made in Japan nos 2 dias. A gente Opa, será muito bem-vindo. Eu vou liberar a credencial para vocês entrevistarem os dubladores, para vocês terem contato com eles. Vão ser muito bem-vindos. Espero que dê tudo certo para vocês estarem presentes aqui. E espero que vocês se divirtam aqui. muito obrigado e vamos fazer uma cobertura perfeita, igual a que a gente Valeu. faz nos outros Eu, eventos. eu que agradeço vocês. Muito obrigado e espero que dê tudo certo aí para a participação de vocês. Então é isso, galera. Nós entrevistamos hoje o Arthur, organizador do Made in Japan. E Arthur, fica o convite também para você participar das nossas lives dominicais. Aí lá você tem tempo de sobra, viu? Para você falar do que você quiser. Ah, o dia que vocês forem fazer live, se eu tiver aqui, eu participo, sim. Se quiser convidar para falar sobre algum tema, quiser falar sobre Cavaleiro do Zodíaco, Homem-Aranha, Manchete, tiver que falar aí, pode me convidar que eu vou adorar participar com vocês, sim. Só marcar, a gente vai ter bastante assunto para falar. Certo. É que, Arthur, mais uma vez, então, muito obrigado, viu? E até os dias 13 e 14 de setembro. Eu espero vocês, todo mundo estiver assistindo, você, todo mundo presente lá no dia 13 e 14 de setembro, no meio de Japão, 18 anos. Muito obrigado.